Oi, queridos e queridas! Tudo bem com vocês? Aí na casa de vocês? Ótima aula para vocês, viu? Boa aula, uma ótima energia. Receba aí, ó. Entusiasmo, tá? Na vida de todos vocês. Já falei do entusiasmo que a gente precisa de ter, nós, artistas, tá? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas a mais uma videoaula, tá? Eu sou o Miguel Arcanjo. Eu falei isso exatamente 19 vezes. Artista, ator, tá? Vice-conselheiro municipal da cadeira do teatro, artista orientador na Fundação Educacional e Cultural Deodato Santana, tá? De teatro, que as oficinas são oferecidas pela Prefeitura Municipal de São Sebastião. Gente, estas videoaulas fazem parte do projeto Fazendo Arte 4, curso livre de teatro, a arte de refletir e analisar, tá? Foi escrito pelo Miguel Arcanjo. Mais uma vez eu gostaria de agradecer vocês, tá? Por participar das oficinas, pelos feedbacks lá no grupo. Quero lembrar que as recomendações continuam as mesmas. Se precisar de sair de casa, utilize a sua máscara, higienize suas mãos com álcool em gel, é muito importante, tá? Todo mundo, vamos cuidar de nós e cuidar também daquelas pessoas que a gente ama, que são nossos familiares, que estão conosco sempre aí dentro da nossa casa, tá bom? Viu, crianças? Vamos lá lavar as mãos direitinho, tá? É muito importante. Obrigado por acreditarem que a arte cura, a arte transforma vidas. Eu acredito muito nisso, que a arte acende oportunidades. Muito obrigado mais uma vez. E nesse momento de pandemia, a arte acalenta. A arte acalenta o coração aflito. Tá bom? Gratidão, viu? Por estarem aqui mais uma vez nesta sala nossa que nós criamos das oficinas culturais. Obrigado mesmo, tá? Na nossa última aula, nós falamos sobre como decorar um texto, né? E eu mostrei uma maneira que foi a maneira visual. E eu disse que existe várias maneiras e que eu vou apresentar para vocês elas de uma forma bem dinâmica para ser produtivo e para vocês entenderem tudo da maneira que vai acontecer, tá? Eu apresentei para vocês na última aula a maneira visual. A pessoa que decora um texto, ela é uma pessoa visual. O que significa isso? Aquela pessoa que para decorar um texto grande, ela precisa de ver para decorar, né? Eu também falei que é muito importante interiorizar para você saber aplicar o sentimento e a intenção naquele texto. Então a gente precisa de interiorizar ou internalizar o texto para depois nós conseguirmos externar o sentimento para o nosso público. Lembra que eu falei disso? Interiorizar. Eu falei também de entender com o coração. Falei que a gente precisa de entender, internalizar, para a gente conseguir transmitir os gestos sobre aquilo que está escrito no texto. E isso que é um ator legal. E é isso que o ator faz, sabe? O ator, aquele ator excelente, ele interioriza, internaliza e depois externa e transmite o sentimento para o seu público,
tá? Para a aula de hoje, eu vou trazer mais uma sugestão para vocês de como decorar um texto. E vou apresentar a outra forma que o ser humano consegue decorar o seu texto. E a forma de hoje é auditivo. Eu falei do visual, agora eu vou falar do auditivo. Quem decora melhor ouvindo. Quem gosta muito, adora assistir uma videoaula ou assistir uma palestra e sabe com exatidão e maestria na ponta da língua o que foi dito. Essa pessoa é auditiva. Essa pessoa precisa gravar a sua voz ou pedir a alguém para bater o texto com vocês. Bater o texto. Ai, que engraçado, né? Bater o texto. Então vou explicar. Bater o texto é passar o texto, ler as suas falas. Esse último ponto que eu disse é muito bacana porque geralmente conseguimos encaixar e visualizar quando outra pessoa faz isso conosco, com a gente, sabe? É muito bacana. Eu tenho essa percepção que eu sou mais auditivo. Eu consigo identificar melhor quando a pessoa, ou quando alguém lê comigo, ou quando eu ouço, eu tenho essa percepção. Presta atenção. E para essa forma, tem uma dica muito valiosa, sabe? Para pessoa auditiva, ela precisa prestar bastante atenção. E essa dica que eu vou passar, vale a pena você anotar. Então pegue o seu caderno, se você for uma pessoa auditiva, anote esta dica. A dica é: leia em voz alta, sempre. Por várias vezes. A pessoa que é auditiva, ela precisa ler em voz alta, ler e se escutar. O ideal para a pessoa que aprende melhor ouvindo é evitar fazer leituras silenciosas. Aquela que geralmente a gente aprende na escola, porque tem muita gente e a professora pede, leia em silêncio. Para nós, eu vou me enquadrar nessa categoria aí, nessa vertente. Eu aprendo melhor ouvindo. Então, para nós que aprendemos melhor ouvindo, é aconselhado não fazer leitura silenciosa, sabe? Até mesmo para entender. Eu entendo melhor se eu ouvir eu falando. Se eu for ler uma coisa, fazer uma leitura silenciosa, eu não vou conseguir entender. Então essa é uma dica valiosa até para o seu estudo, tá? Você deve falar o texto alto, pois se você não conseguir lembrar do texto escrito, você vai lembrar da sua própria voz enquanto passa o texto, tá? Que legal, né, gente? Olha que bacana. O mais legal de tudo é a gente nos conhecer, sabe? Eu acho que o ponto principal é nós nos conhecermos para saber aplicar. Porque tem pessoas também que conseguem fazer, como eu disse lá na última aula, anotar no cantinho e entende. Lembra, sabe? Eu anotei isso tudo aqui. Então eu vou lembrar do anotado do que do falado, sabe? Então vamos nos conhecer, tá? Faz sentido, gente? Isso que eu tô falando para vocês? Faz sentido? Olha, quando é criança, a metodologia que os pais utilizam para eles para decorar, o pai vai lendo e pedindo ele para repetir. E isso é uma metodologia. Então as crianças, para decorar, como elas não conseguem fazer uma leitura clara, né? Que eu tenho aluno de 4 anos. Então o papai utiliza dessa metodologia de ler para eles e eles vão repetindo. E esse é legal. Então as crianças, elas são auditivas. E você aí na sua casa, você consegue fazer essa análise sua e saber com clareza se você é auditivo ou se você é visual? Então preste bastante atenção. Vou fazer novamente a pergunta. Você consegue identificar em você qual a melhor maneira que você utiliza para decorar?
Você já tentou decorar antes? Ah, não, tá sendo a primeira vez. Então, gente, vamos praticar. Vamos praticar? Se você perdeu a nossa aula anterior, eu sugiro que você volte e assista quantas vezes você achar necessário, tá? Eu quero lembrar também para vocês que cada ser humano possui uma forma diferente. Cada ser humano é diferente, por isso que chama indivíduo, porque cada um tem a sua individualidade biológica, tá? Então, eu aprendo de um jeito, a Anitta aprende de outra maneira e eu preciso respeitar esse ponto de cada um, tá? Eu quero falar também que quanto mais você praticar, quanto mais você fizer, mais você irá dominar e entender como você funciona. Mesma coisa da nossa última dinâmica, a dinâmica da leitura. Quanto mais você lê, mais essa leitura vai ficar fluida, mais você vai conseguir aplicar tudo que você tem, todas as técnicas do teatro. E eu quero também falar para você pausar essa videoaula, ou assim que terminar essa videoaula, você vai voltar lá na dinâmica da leitura, que foi a dinâmica da aula 17, e vai refazer aquela dinâmica das pausas, das entonações, das intenções, pensando nessa nossa aula de hoje. Ah, eu sou mais auditivo, então eu vou pegar a minha poesia que eu preparei, que o Miguel pediu, e vou aplicar isso fazendo junto com a aula 17 da dinâmica. E aí você vai se perceber, sabe? E se permita, gente, tá? R quantas vezes for necessário. Olha, eu vou fazer a leitura do poema que o tio Miguel pediu. Aí eu vou fazer uma leitura branca primeiro, depois eu vou alto, tá? Se ouvindo. Depois eu vou colocar as marcações. Daí eu vou aplicar a forma de decorar junto com a dinâmica da leitura. Tudo é necessário, viu, gente? Eu quero que você aplique este modo e relate aqui no chat no meu privado como foi a sua experiência. Tio Miguel, eu aprendi que eu sou mais visual, acredita? Mas, tio Miguel, eu aprendi, eu consegui identificar que eu sou mais auditiva. E aí você pode ser escrito, tá? Ou se quiser mandar um áudio, também me mande um áudio. E você vai perceber que você consegue ir além, tá? Todos nós somos capazes. Basta termos vontade e persistência. Gente, todo mundo consegue decorar. Eu faço um espetáculo que eu já contei pra vocês, do Divas no Divã, que é um monólogo, né? São 68 páginas. É um livrinho de 68 páginas que vocês conseguem, se você pegar, eu conto essa história com Divas no Divã. E é uma questão de prática, sabe? Então a gente precisa de praticar, precisa de ler, treinar a leitura para tudo funcionar. No nosso próximo encontro, nós iremos falar sobre as pessoas que decoram utilizando gestos. E aí a gente vai parar por aí, tá? Eu vou apresentar esses 3 modos para vocês. Que foi, que eu já falei na primeira fase de como decorar. A pessoa visual, a pessoa auditiva e a pessoa gestual. E aí eu vou apresentar na nossa próxima aula para vocês as pessoas que utilizam de gestos para decorar. Só mais uma coisa para causar um conforto aí para vocês, tá? Quero afirmar isso com vocês. Uma pessoa, ela pode utilizar mais de um desses métodos também. A pessoa pode ser, ou pode ser os 3. A pessoa pode ser visual, auditiva e gestual, ou visual e gestual, tá? Então nós vamos nos identificar qual que é a melhor maneira. Eu acredito que se nós estivéssemos presencialmente e nós estivéssemos praticando, eu conseguiria identificar com você e poderia sugerir. Mas faça o teste aí na sua casa,
sabe? Faça várias vezes, quantas vezes for necessário, tá? Eu acho que a palavra-chave é um mantra: persistir, praticar e participar. 1, 2, 3, são os 3 P's. Persistir, praticar e participar. Tá bom? Gente, um forte abraço para vocês. Um beijo no coração.